O Ulisses está dizendo que vai poder voltar a caminhar no horário habitual, né, Ulisses? Sim. Mas isso também é bom, falar a verdade, né? Gente, eu, para hoje, separei alguns poemas, dentre aqueles que vocês têm aí na pequena antologia, né? Naquela seleção de textos para o mini curso. Fiz um recorte do recorte, porque tive em mente que realmente não ia dar para a gente conversar sobre todos, pelo menos aqui, né, no mini curso. Tem ainda qualquer coisa que Gabriel vai explicar para a gente depois. Isso tudo é coisa dele, viu? É a invenção de Gabriel aí, da comissão Eu soube na palavra, não tenho nada a ver, não. É coisa da cabeça deles. Não sei direito o que é, como vai ser. Mas aí o que a gente não conseguir terminar aqui, a gente acho que vai ter a oportunidade de finalizar depois. E também tem a possibilidade do Classroom. Talvez a gente possa continuar algum fórum por lá. Vocês podem mandar algum texto. A gente vai combinar isso até o fim da aula de hoje, tá bom? Também hoje, eu gostaria, e eu queria que vocês me ajudassem também a me policiar em relação ao tempo, porque eu gostaria muito de ouvir um pouco vocês, assim. Então, eu queria reservar alguns minutinhos mais para o fim da aula, para que, não sei, um ou outro se manifestasse, para que a gente pudesse se conhecer, talvez, um pouco mais de perto, sim? Eu peço desculpas pelo barulho, tem um trânsito aqui na frente de casa, mas acho que daqui a pouco melhor. Não sei se vocês estão acompanhando a barulheira de carro aqui, mas é isso mesmo, né? Já vi que vocês estão gostando dos poemas de hoje, né? Que ótimo. Vamos já chegar, hein, Hilda? Vamos já chegar nela. Tem umas coisas antes ainda, coisas muito boas também. Eu também acho. Tinha outra coisa para falar, o que era? Bem, daqui a pouco eu lembro. Vamos lá, então. Ontem a gente leu muitos poemas, né? Mas talvez o nome que se destacou na nossa aula de ontem seja mesmo Gilca Machado. Vimos 3 ou 4 poemas de Gilca. E eram poemas que, sim, refletiam sobre as questões da vida da mulher, a perspectiva feminina diante da vida. Mas, sobretudo, eram poemas que exaltavam uma sensualidade, um pulsar erótico no texto e na voz que falava naqueles textos, né? Hoje a gente vai ter ainda um pouco disso, das sensualidades do corpo, a potencialidade corporal que estamos conversando até aqui. Mas a discussão, o tom, a pegada é um tanto diferente, vocês vão perceber. Na nossa primeira aula, eu comentei lá, talvez vocês lembrem, que apesar desse nosso minicurso ter uma pretensão de estar dividido em 3 grandes temas, né, que se agrupam ali, identidade, transgressão e erotismo, são coisas que, na análise, no trato do texto, a gente percebe uma espécie de fusão, né? São elementos, são temáticas, são discussões que estão um tanto imbricadas. Mas se a gente reflete um pouco mais de atenção, talvez ali no primeiro dia a gente tenha se dedicado bastante a falar das identidades múltiplas, do reconhecimento de uma identidade da mulher africana, as africanidades. Essa identidade se prolongou um pouco para ontem, mas ontem em particular falamos muito do corpo, da sensualidade do corpo, do pulsar erótico, do halo de paixões e mortes que a gente percebe em alguns textos. Tudo isso enviesado por um comportamento transgressor daquela que fala dentro do texto, mas uma transgressão também no nível estético, formal do texto. Então, uma transgressão operada pela própria poeta. Né? Então, níveis e níveis de transgressão de identidades e de erotismo. Marta, você, por favor, não volte à discussão desse L, porque de vez em quando eu me lembro da história e fico morta de vergonha. Né? Mas vamos lá, então. Para a gente não perder mais tempo, né? O primeiro poema de hoje, vocês estão vendo aí no slide, é de uma poeta pernambucana, jovem poeta pernambucana, que se chama Júlia Vasconcelos. Esse poema está, por exemplo, no seu livro de estreia, que ela lançou ano passado.
Eu tive o prazer de conhecer ainda no ano passado a obra de Júlia, num evento na Universidade Federal de Pernambuco. Ela que é de Recife, né? O livro dela está até aqui na minha frente, A Súbita Insistência das Coisas, o livro de Júlia Vasconcelos. É o primeiro livro de poemas de Júlia, mas eu diria que é o primeiro de alguns, o primeiro de muitos. Pelo que consigo perceber, acho que é um nome promissor dessa novíssima poesia pernambucana, né? Vamos ficar atento aí a esse nome, a essa referência. E aí eu coloquei alguns poemas dela para a gente conversar aqui hoje. O primeiro deles se chama Zou. E num primeiro lance de vista, vou puxar aí da memória de vocês. A gente percebe o caráter sintético desse poema. É ou não é? Poucas estrofes curtas, pequenas, versos muito equilibrados, né? Um ritmo também pequeno, diminuído, um alto grau de concisão. E falamos, então, ontem, sobre essas questões em poesia. Especialmente, vejam se vocês se lembram, está aí no material de vocês, o poema de Glória de Santana. Quem é que se lembra do poema de Glória de Santana? Glória de Santana com seu poema Agreste. Por que falávamos sobre um texto do tipo Agreste? Por que perceber aquela poesia como Agreste? Vocês estavam questionando o título e chegamos a algumas conclusões. Uma delas era exatamente esse texto que é seco, que é pétreo, que nega, por exemplo, a grandiosidade, a grandiloquência, os discursos longos, as palavras longas. Algo como que seria aquele ensinamento cabralino da poesia do menos. Se lembram dessas discussões que tivemos ontem mesmo? Devem estar lembrados. Olha, aquilo que estávamos conversando sobre a poesia de Glória de Santana, como uma característica da sua poética ali, naquele exemplo lá, diferenciando-se de uma tradição épica, por exemplo, mais grandiloquente, é algo semelhante aqui em Júlia Vasconcelos, porque o que a gente percebe é isso, é a síntese em máximo grau. E é um dos preceitos de poesia, se a gente para pensar. É o mínimo de palavras e o máximo de significados, né? Ezra Pound já nos dava essas lições desde há algum tempo. Vamos fazer então a primeira leitura de Zul, de Júlia Vasconcelos. Diz assim: eu também estou tentando, em meio a avisos para não alimentar os bichos, entender como abrir as jaulas. Percebam que é isto, né? Poucas palavras, versos curtos, poucas estrofes, tudo em minúsculo, quase que uma completa ausência de pontuação. Se a gente tenta reparar a estruturação desse texto, a gente percebe de cara, vocês estão acompanhando aí comigo, que ele é dividido em uma primeira estrofe, um dístico, um terceto ali no fim, mas ele é cortado por um grande verso, né? Um verso que não por acaso está entre parênteses. E já falamos sobre essas marcas aqui no texto, e como o texto adquire um caráter de corpo, a corporidade da própria palavra. A gente vai tentar trazer algumas leituras sobre essas palavras de Júlia aqui, quais as ideias que poderíamos tirar. Essa voz poética que aqui falaria de que tanto? Será que a gente consegue perceber algumas ideias, algumas nuances de informação mais precisas? É interessante perceber que essa voz que aqui fala aparentemente num tom de cumplicidade.
Porque o texto se inicia com eu também. Eu também estou tentando. Esta voz que fala, esta pessoa que fala, está tentando como alguém também está tentando. Como alguém também já tentou. A gente não sabe o que tenta, nem quem também tentou. Eu também estou tentando, e aí o corte, a divisão. Esse obstáculo aí no meio do texto. Em meio a avisos para não alimentar os bichos, entender como abrir as jaulas. Talvez a primeira resposta a gente já tenha, né? Essa que é que fala, tenta o quê? Atenção. Uma mulher falando para as outras, pode ser sim. E essa voz feminina é a marca do livro de Júlia, né? É uma perspectiva feminina mesmo. Apesar de não estar numa marca textual nesse poema em específico. Essa que fala, tenta o quê? Não é simplesmente tentar abrir as jaulas. E aí a gente explora uma cadeia semântica dos sentidos possíveis de jaulas, né? As suas possíveis jaulas, os seus aprisionamentos, a sua própria cela. Mas ela tenta não apenas abrir essa cela, ou melhor, essa jaula, mas ela tenta entender como abrir. Ela tenta perceber o mecanismo, tenta compreender as possibilidades, os caminhos, tenta encontrar a chave para a abertura desse lugar, dessa cela, dessa prisão, dessas jaulas. Tenta entender, está procurando, está estudando ainda como chegar lá. Mas essa tentativa, esse estudo, esse exame, a procura pela possibilidade de abertura, tudo isso se dá ainda num determinado contexto. E que contexto é esse? Que contexto seria esse? Um contexto, certamente, do desconhecido. Um contexto que provavelmente está vinculado à violência, talvez. Aos desafios ainda. Porque ela faz a sua tentativa em meio a avisos para não alimentar os bichos, em meio a alertas. Alertas de quê? Alertas de perigo. Essa sua tentativa, portanto, não é algo que se faça em sutileza. É algo que demanda atenção, alerta, porque envolve perigos, perigos selvagens, perigos desconhecidos. Por isso que não é simplesmente cela. Por isso que ela opta por jaula, porque envolve o animalesco, o selvagem, aquilo que não pertence exatamente aos domínios da nossa razão. Você sabe exatamente o que esperar. E o interessante perceber é que mesmo dentro desse caráter sintético do texto, nesse instante de autodescoberta, de procura, de abertura de celas, de jaulas de si, a gente já pode pensar, o texto opera esse mesmo movimento de abertura, ou melhor, de fechamento. De que maneira? Ora, a própria jaula, esta própria prisão, se mostra presente na tessitura do nosso poema, no corpo desse texto. Onde? Onde está? Nesse imenso obstáculo, no meio do texto, nessa prisão, nessa jaula, nesse caráter de sítio que os parênteses envolvem esse nosso grande verso. Ainda nessa sensação, nessa tentativa de descoberta, autodescoberta, em meio a avisos, em meio a alertas, diante do desconhecido, a gente pode ir para um segundo poema de Júlia, que está mais ou menos no mesmo campo semiótico de discussão. A gente sai de Zu e vai para Pássaro 4. Está aí também no material de vocês. Pássaro 4, vejam aí, por favor. Nesse livro de Júlia, há quase que uma série Pássaros, né? Temos o poema Pássaro 1, Pássaro 2, Pássaro 3.
Mas eu escolhi mostrar para vocês aqui hoje o último dos pássaros, o pássaro 4. E pássaro é um negócio que desde ontem que vem aparecendo aqui. Sim? Estão lembrados das asas, das águias, da ave estranha, do pássaro estranho que conversávamos ontem? Percebam como esses símbolos vão se tornando elementos um tanto tradicionais nessas poéticas, que aspiram a uma liberdade, que dão voz a um grito que aspira, que necessita alçar altos voos. Então, não à toa esses elementos de voo, de asas, aqui e acolá aparecem nos textos, sim? Pássaro 4. Vamos fazer a primeira leitura e aí a gente vem devagarinho descascando o que for possível. Pássaro 4 diz assim: pois que me desce, imprevisível, a gota d'água morna pelas pernas. Observe e sorrio com os dentes tortos, mas ainda reféns de toda curva e círculo, como são os céus de todas as bocas. E eu, desordenada, refém de nada, mas dono de um pássaro cego que voa esquerdo e enviesado, dado a desastres aéreos e feridas graves nos joelhos. Fecho os olhos e encaro o violento chão, que na horizontal o corpo cede a todo movimento. Encho e esvazio, útero, pulmão, idioma, direção, coisa nenhuma. Interessante perceber que Júlia adquire mesmo uma dicção poética que é muito própria, que é muito particular, né? Que é esse texto que é altamente conciso e o discurso é realmente muito enxuto, né? Com pequenos flashes, com pequenos closes, né? Quase não há uma descrição, um caráter vago nas suas apresentações, que dá um tom muito interessante a essa linguagem. Se a gente volta à primeira estrofe, talvez seja interessante pontuar que a primeira estrofe, o primeiro verso se inicia com um pois, um caráter de ou conclusão ou um caráter de explicação já no início. E a gente não sabe exatamente que está sendo explicado, o que está sendo concluído. E talvez a ideia de conclusão seja até melhor que a de explicação. E eu vou dizer por quê? Pois diz, pois que me desse, sem esperar, ela diz, imprevisível, sem esperar, a gota d'água. É interessante perceber que não é a água, não é o pingo de água, é a gota d'água, né? É o estopim, é a última coisa, é o finalmente. Pois que finalmente vem, sem esperar, esta gota d'água que desce pelas pernas. Mas de forma suave, de forma amena. Uma gota d'água, mas que é morna. E que, por mais que seja imprevisível, ela observa, diz, observa e sorri. Com os dentes tortos, diz, né? Como que uma resposta que finalmente veio numa alegre surpresa, quase. A gente também não sabe exatamente o que é, mas é uma resposta que essa mulher tem de si, que vem do seu próprio corpo. E continua dizendo: e eu, desordenada, refém de nada, aquela dos dentes tortos, do sorriso amarelado, né? Que tem a gota d'água com alegre surpresa, se diz desordenada, ao mesmo tempo que é refém de nada. Como assim refém de nada? Que seria uma pessoa que é refém de nada. Uma pessoa não, né? Uma mulher refém de nada. Sendo mais específicos. Uma mulher que é refém de nada, uma mulher que não é refém. Uma mulher que é livre. Ora, não se esqueçam, né? O pássaro 4. Ela, refém de nada, ela que é livre, porém desordenada. E ela ilustra essa sua desordem. E essas imagens que ela lança aqui pra gente resgatam uma tradição interessante de poesia, que fala exatamente de desordem.
Veja se vocês pegam. Ela diz assim: e eu, desordenada, refém de nada, agora, mas dona de um pássaro cego que voa esquerdo, enviesado, dado a desastres aéreos e feridas graves no joelho. E aí, pois então, eu perguntaria a vocês, como é que ela ilustra essa sua aparente desordem? Ela, bom, lança a ideia que é dona de um pássaro estranho, né? E a gente tem uma tradição de poesia, não um pássaro, mas um anjo que é meio enviesado. Um anjo torto aí, que dá essa natureza enviesada, estranha, desordenada àquele que o possui, que é o seu dono. Alguém sabe ao que me refiro? Certamente sabem, né? É isso. O Ghost, exatamente. Lá em Carlos. Perfeito. Interessante perceber esse link, né? Do pássaro cego que voa esquerdo, enviesado. Qual ela é dona? Com aquele anjo estranho, aquele anjo torto que diz vai Carlos, ser gosto na vida, né? Interessante perceber esse paralelo no Carlos Drummond de Andrade aqui na poética de Júlia Vasconcelos. E não é o único, não é o único momento em que ela resgata essa tradição drummondiana. Da mesma forma que há um quê cabralino, como a gente consegue perceber também a ideia do caráter sintético de forma semelhante ali em Glória Santana, né? Tendências e tendências dessa escrita moderna e contemporânea. E ela é dona desse pássaro, cego, torto, estranho, que voa enviesado, chegada a desastres aéreos, feridas graves no joelho. Se ela é dona, na verdade, veja, é ela própria. E veja como agora ela incorpora esse próprio pássaro. Repara o verso seguinte: fecha os olhos e encara o violento chão. É como se ela própria, voasse e do alto visualizasse esse chão violento, que sabe que é violento. Fecha os olhos e encara o violento chão, que na horizontal o corpo cede a todo o movimento. E aí, nesse momento de descoberta, de resgates, de autodescoberta, de tentativas de encontro, tal como lá nas jaulas, nas celas, ela diz: encho e esvazio. Útero, pulmão, idioma, direção. Todas as instâncias que, de alguma maneira, formulam alguém. O útero, aquilo que dá o seu caráter de feminino, feminilidade, um dos signos do feminino. Pulmão, enche e esvazia o pulmão, aquilo que lhe dá o ar, que lhe dá e lhe retira o ar. O idioma, a sua fala, o seu trabalho, a sua palavra, a direção, o seu norte. Se enche e esvazia, se preenche e esvazia, se faz e desfaz, é isto tudo. São todas as instâncias desse ser, são todas as instâncias dessa mulher, é tudo, mas ao mesmo tempo é coisa nenhuma. Tem, não tem, faz, não faz. Enche e esvazia. E repare que ela opera isso mais uma vez, no processo de isomorfia, nessa própria estrofe. Essa estrofe está cheia, está carregada, ao mesmo tempo que é muito sintético. Enche e esvazia a própria palavra poética. Tudo bem até aqui? Então, um pouco da poética de Júlia Vasconcelos, que conversa com alguma tradição de poesia moderna brasileira, mas que traz exatamente essa voz da mulher em seus processos de questionamentos, de autodescoberta e de tentativas, realmente, de se conhecer, de se entender, né? De se reconhecer enquanto tal. Passando para o próximo texto, a coisa vocês vão comentando aí, por favor, viu? Que eu tento acompanhar o chat. O próximo texto que eu coloquei aí para vocês é de Ana Apolinário. Ana Apolinário, que é também da novíssima poesia contemporânea. Ana, que é paraibana, minha conterrânea. E esse poema dela está no livro
É Zarabatana, viu? O nome dele. O livro de Júlia do ano passado, esse Zarabatana, de Ana Apolinário, é de 2016. E aí eu trouxe alguns poemas dela. Vamos perceber que, tal como Júlia, o caráter de exploração, de síntese, de concisão em máximo grau também é uma marca aqui em Ana Apolinário, que dialoga com tradições, mas opera as suas transgressões linguísticas e poéticas no corpo do próprio texto. Não percam isso de vista, sim, vamos falar bastante de transgressão aqui hoje, seja nesse nível mais formal, seja no nível comportamental, as mulheres presentes nesses textos. Vamos já chegar aí. Vamos lá, Luiz. Caluanã. Acompanhe a leitura, por favor. Diz assim. Sapiência do canto rupestre, olhos pintados com o rastro da lira neolítica. Terremoto, hiperquânticos tambores da língua, toda a arqueologia do verso escavado na pele, mapa ancestral da palavra. Meu corpo, tocar é território, grito urucum, epitáfio do grande guerreiro. E agora, hein? Um poema que tem talvez um pouco mais de dificuldade, porque apesar de ser altamente imagético, não tem muita descrição, né? Poucos recursos de ação, por exemplo. O seu poder de concisão realmente é explorado até mais não valer, e o discurso é mesmo entrecortado. Acho que vale uma segunda leitura. Vamos pegar só essa primeira estrofe, que começa com Caluanã é o título, viu? Não se esqueçam. Quais as ideias que vocês têm aí de Caluanã? Vão pensando, porque talvez seja um tipo de informação importante para a própria leitura do poema, né? Vamos pensando o que é Caluanã e de alguma maneira faz referência ao quê? Mas se a gente pega a primeira estrofe só, de sapiência do canto rupestre, olhos pintados com o rastro da lira neolítica. Será que temos algumas ideias, hein? Lembrem-se, vou fazer um rápido diálogo aqui com os poemas que já vimos. Vimos, quando foi? Quarta-feira. Tentem lembrar do poema Sangue Negro, de Noêmia de Souza. Ali realmente havia um grito de identidade, né? De descoberta da sua própria identidade. E era uma identidade que necessariamente estava vinculada a uma ancestralidade, a sua ancestralidade negra, a sua ancestralidade africana, a sua ancestralidade, enfim, moçambicana. Discutimos a lei. E aquele texto era costurado por signos musicais. Havia muita referência musical naquele texto. Vocês devem lembrar dos batuques, das aliterações, da onomatopeia que estava presente naquele texto. Entre aquele texto e esse, há um quê que os aproxima? O que será? O que é Caluanã? Caluanã significa grande guerreiro, em tupi. Exatamente. Então, a gente já tem isso, Ana. A gente já tem algumas informações interessantes, né? Primeiro, um código que está vinculado à guerra, à luta, à batalha, na medida que faz referência a um guerreiro. Mas não é qualquer guerreiro também, é um guerreiro tupi. Então, necessariamente, a gente está vinculando aqui a um território, a uma referência, a uma tradição que é guerreira, mas que, acima de tudo, é também indígena, aparentemente, não é? É isso mesmo. E o que é que tem a ver isso com a ancestralidade? Vocês reparem tudo também, né? Fico morta de vergonha, deixa eu fechar o chat.
É tudo. É um resgate a essa tradição indígena, que é exatamente o retrato da ancestralidade dessa voz que aqui fala. Quais as tradições que estão sendo retomadas aqui? Não apenas a guerreira, mas tantas outras. A sapiência, o canto rupestre, a tinta na cara, a tinta no corpo, olhos pintados com o rastro da lira neolítica, da musicalidade, da tinta da pedra. Segunda estrofe. Terremoto. Hiperquânticos tambores da língua. É uma referência, mais uma vez, à musicalidade, às batidas, mas não apenas as batidas de guerra, não apenas os chamados de guerra, mas são os tambores que promovem essa espécie de terremoto, de turbilhão, de alvoroço da própria palavra, na própria palavra do papel. É um terremoto, são tambores hiperquânticos, poderosos, da própria língua. E continua, sobre a língua, sobre esses tambores, sobre esse terremoto, diz toda a arqueologia do verso. E aqui o texto já começa a fundir todos esses campos semânticos, indígenas, de guerra, de pedra, de ancestralidade, através dessa referência à arqueologia, portanto é a ideia de desvendar, de resgatar, de voltar à terra, toda a arqueologia destas tradições, dessas referências, mas toda a arqueologia também do verso, também da palavra, também do canto, portanto, também da poesia. Toda a arqueologia do verso escavado na pele, mapa ancestral da palavra. Ora, se lá ainda não era isto, a poesia já existia de alguma maneira. Se aqui o signo é marcado pela palavra no papel, o mapa ancestral dela mesma, desta mesma palavra poética, é a própria pele. E aí ela pinta, ela desenha esta pele, esse mapa ancestral da palavra, esse mapa ancestral da própria poesia. Que mapa é esse? Que ancestralidade poética é essa? Que aparentemente é indígena, tem ritmos indígenas, há uma ancestralidade tupi a esta pessoa que fala, esta voz que fala. Mapa ancestral da palavra, meu corpo, diz. Meu corpo, o Kaluanã, o grande guerreiro, né? A sua aparição. Meu corpo, que é tocaia e território. É território, mas é tocaia. Grito, manifestação, né? Terremoto, batida e urucum. É tinta, é pintado, é marcado pelo urucum. E por que urucum? Não é qualquer cor a do urucum. É o vermelho, exatamente. Então, ela desenha esse corpo pintado como um verdadeiro mapa de uma ancestralidade, figura o corpo desse grande guerreiro como uma referência ancestral à própria palavra poética. Epitáfio do grande guerreiro, né? Vale lembrar que epitáfio seria aquela inscrição tumular, e através dessa inscrição, por meio dessa tinta, é exatamente o seu próprio texto, a sua própria inscrição. É, portanto, uma forma poética que está presente na pele do grande guerreiro, que é a ancestralidade e o mapa ancestral da própria palavra escrita. Vamos seguindo, então, com Ana Apolinário. Vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre Kaluanã? Coloquem aí no chat para mim, por favor. Se não, eu vou passando, viu? Deixa eu ver mesmo qual foi o outro poema que eu coloquei de Ana aqui para vocês hoje. A autora é bem nova, sim. Guilhotina, vamos ver o que, é que vocês pensam sobre guilhotina.
É outra identidade, exatamente, Aline, mas que faz parte dela mesma, né? É como se essa identidade do grande guerreiro, esta referência tupi indígena, fizesse parte da sua própria corporidade, fizesse parte do próprio corpo da palavra poética. É uma ancestralidade da voz que fala, mas uma ancestralidade da própria palavra, do próprio ritmo, do próprio canto, de guerra, assim, da própria poesia. Vocês estão com a câmera ligada? O pessoal está pedindo para desligar as câmeras? Isso, Nathalie, metapoema. Esse livro de Ana Apolinário tem muito essa pegada. Acho que talvez a primeira metade do texto, pelo menos duas das suas seções, dizem respeito ao próprio fazer poético. Guilhotina é mais um exemplo nesse sentido, de poesia que reflete sobre o próprio caráter da poesia. É poesia que fala, que pensa a poesia ao mesmo tempo que rompe barreiras, que dialoga com tradições, é bem verdade, mas lança-se à frente de alguma maneira, né? Vamos dar uma olhada em Guilhotina. Diz assim: palavra é arma branca, zarabatana, guerra, arpão, grito e rasgo, voragem. O verso é sangue beijando o chão. Então, realmente a gente não tem muitas dúvidas que trata-se de um poema que fala, que reflete, que pensa sobre a própria natureza da poesia, do poema, né? Do texto poético. Agora, talvez chame a atenção que, mesmo tendo esse caráter de metapoesia, de metapoema, chama-se guilhotina. Por que será que é guilhotina? E o que é que tem a ver a guilhotina? O que é que a guilhotina normalmente, né, nos referencia? Com a prática de fazer poesia. Você remete à corte, que vocês estão dizendo, a corte, a violência, corta profundamente. Censura não, censura ainda não. Vamos ver? Vamos pegar a primeira estrofe? E ela explica. Ela define já no primeiro momento do texto. Palavra é, só faltou os 2 pontos, né? Palavra é arma branca. E aí as ideias sobre a guilhotina vão se formulando. Repare só. Palavra é arma branca. Palavra é zarabatana. Sabe o que é zarabatana? Também é um tipo de arma, né? É indígena também, né? Um tipo de zarabatana indígena aqui. Uma arma de sopro, dispara, né? Pequenas agulhas. A palavra é arma branca, zarabatana. Então, até aqui a gente já compreende que temos alguns termos que nos indicam que palavra poética, fazer poesia, necessariamente está interligada a uma prática de corte, algum tipo de violência. Pela referência à guilhotina, por ser uma arma branca, pela lembrança da zarabatana. O que é que essas armas têm em comum? E aí diz mais. É guerra, arpão, grito e rasgo, voragem. Toda esta violência que está sendo anunciada na primeira estrofe deságua nessa segunda estrofe. Esta violência resulta em quê? Da segunda estrofe. Este corte, esta violência, o abrupto, o rasgo, o grito, a voragem. Veja que o arpão não por acaso está ao lado da guelra. Tipo na pesca, é pela guelra, o arpão é na guelra. É medido, é exato. A palavra é arma branca, zarabatana, guelra, arpão, grito e rasgo, voragem. Diante desta violência, diante desta operação, diante desse procedimento, diante da palavra, temos qual resultado?
temos qual produto? O que é o verso, portanto? O que é a poesia como produto disso, desse trabalho, desse procedimento de arte? O verso é sangue beijando o chão. Mais uma vez, a cor vermelha salta à vista. Mas a gente ainda não tem, talvez, todas as respostas. A gente até pode entender a ideia de verso como sangue que beija o chão. Mais do que beija, está beijando, né? Percebam que o verbo está no gerúndio, é uma ação contínua. É o sangue que escorre. O verso, portanto, seria o reflexo dessa própria violência. O verso seria o produto dessa ação inicial. Mas como é que se dá essa ação? Fazer poético fere, sim. Corta, é bem verdade. A Aline tá comentando, Mas não é qualquer corte, não é qualquer violência. Não é tiro de bala. É zarabatana. É pela mira. É guilhotina. É no ponto certo. É violência, mas é violência medida, contada. É o procedimento, é a construção pela violência, mas pela exatidão. É tiro certo, feito zarabatana. E mesmo que seja um procedimento de violência, de construção, um procedimento que é, de fato, de guilhotina, de arma branca, resulta em verso, mesmo que escorra sangue, né? Mas é sangue que sai beijando o chão. É produto que resulta em sangue, mas também que resulta em beijo, e que escorre, e que se prolonga eternamente. As armas corretas, a palavra poética é certeira, instrumentos certos, sim. Não adianta qualquer violência, né? Não adianta qualquer arma, não é todo procedimento. É aquele que é certeiro, é aquele que é medido, é aquele que é exato. Construção poética que é realmente medida, condimentada. É isso. Seguindo, acho que é o último, Diana, que eu coloquei para vocês, palimpsesto. Deixa eu tentar achar aqui no livro. Deixa eu ver o que, é que vocês estão comentando. Que bom que vocês estão gostando. Vamos lá, então? E é isso, né? É essa produção de mulheres contemporâneas que pensam as potencialidades da própria palavra, que refletem sobre os próprios limites da poesia, que repensam as suas identidades a partir de ancestralidades diversas, que tentam, por meio dessa voz poética nos textos, explorar exatamente as camadas de autoconhecimento em relação ao feminino dentro de uma sociedade contemporânea, né, dentro de um contexto específico. Então, sobre essas questões que a poética feminina, especialmente na contemporaneidade, se dedica e ocupa o seu tempo, não é? Palimpsesto tá aí já. Vocês estão vendo, né? Eu adoro essa palavra. Palimpsesto. Você sabe o que é um palimpsesto? É um antigo material de escrita, que hoje a gente tem papel até mais no poder, né? Mas nem sempre foi assim. Então, palimpsesto, normalmente a gente remete a esse antigo material para a escrita e que, em função do seu alto preço, ele era reutilizado. Então, raspava-se a primeira camada que já tinha sido utilizada daquele material e escrevia-se por cima. Mas eu gosto da palavra, pela palavra em si, mas também pelos sentidos que ela explora, né? Parece que é sempre um procedimento de reescritas e apagamentos. E essa imagem, por si só, eu acho que já é altamente poética, né? É um dos procedimentos de poesia, inclusive, é repensar o texto, é reescrever os textos, é dialogar com o que estava ali, é apagar e reescrever, enfim. Palimpsesto, de Ana Apolinari, meio que fala sobre essas questões mesmo, né? Só que não é desse jeito que eu estou dizendo, né? Ela fala de uma maneira bem mais interessante. Senão a gente não estaria trazendo seu texto aqui hoje, inclusive, né? Vamos ver, a primeira leitura diz assim. Palimpsesto.
O amor e suas quelíceras, anti-anjo invertebrado. Sob a égide dos vocábulos, aracnídeo desloca-se em minhas artérias. E agora, hein? Ora, se o texto se chama palimpsesto, a gente já pode fazer meio que à primeira vista, numa primeira leitura, alguma correlação com o próprio procedimento de escrita, né? Escrita, reescrita, pagamento, etc. Mas não é só sobre isso. Afinal de contas, o primeiro verso desse nosso texto, desse poema, é o amor. É do amor que se trata também. Vamos ver o que é que tem esse amor a ver com palimpsesto, apagamento, né? O amor e suas quelíceras. O que é quelícera? Ela inicia a reflexão sobre o amor pelas quelíceras. Espécie de pinças ali, está dizendo, E por essas pinças saem os pequenos venenos das aranhas. Então, nós temos a ideia do amor e suas pequenas pinças, né, Aline? O amor e os seus pequenos venenos. Mais uma vez, as aranhas, é verdade. O amor e suas quelíceras. Anti-anjo invertebrado. Eita, pera lá. É amor, é até anjo. Já que é amor, né? Mas é anjo que, na realidade, é anti-anjo. Atua ao contrário, às avessas do que a gente normalmente espera de um anjo. Quase um demônio, a gente pode dizer. Sim. Amor e seus venenos. O amor e os seus demônios e seu anti-anjo, que é invertebrado. Veja que imagem interessante. Veja como esse amor já começa a se deslocar mesmo, com as suas pinças, com as suas quelíceras, e em função da sua natureza invertebrada, ou seja, que se esgueira facilmente, que é flexível. Ela começa a movimentar essa imagem, esse sentimento aqui pela folha do papel. Repetindo, o amor e suas quelíceras, anti-anjo invertebrado, sob a égide dos vocábulos. Aí sim, olha, é o amor, é sobre o amor, os seus venenos, as suas problemáticas, as suas dificuldades, os seus malfeitos, sob a égide dos vocábulos. O que é égide? Égide é o mesmo que o quê? Que proteção, égide é o mesmo que escudo. Então, o amor protegido aí pelos vocábulos, pelas palavras, pelo palimpsesto, pela própria poesia, o amor protegido escondido no discurso, o amor protegido sob a égide ali das palavras, dos vocábulos, o que é que tem ele? Ele se desloca, ele se movimenta, invertebrado do jeito que é, facilmente, viu? Está protegido ali, está escondido. E o que é que faz? E o que é que faz? Ela diz, aracnídeo desloca-se em minhas artérias. Veja que bonito, né? Ela faz uma associação da palavra poética, dos cantos de amor, por exemplo, à própria manifestação desse sentimento, a própria sensação do sentimento amoroso, que se deixa invadir, meio que sem perceber, na medida em que ele está protegido, está encapsulado sob a égide das palavras, por debaixo das palavras, por debaixo do discurso, e desloca-se, e engendra-se, e penetra realmente naquele sujeito que agora estará amando, mas ao mesmo tempo que ama, está também envenenado. E envenenado não por acaso onde? Nas suas artérias, no seu sangue, no seu coração.
É bom, mas é ruim também. Basicamente é isso que ela está dizendo. Um processo de, de revelação e de sonda e, enfim, brincadeiras de se esconder. Deixa eu ver o que é que vocês estão passando aqui. Pedro não gostou, Pedro? É isso, né? Interessante é a correlação do sentimento amoroso, das suas manifestações e de como se opera, inclusive, pela própria palavra, né? É isso, Ulisses, exatamente. Vamos seguir? O que é que eu tenho mais aqui pra gente hoje? Vocês vão falando aí, senão vamos embora, viu? É uma imagem muito interessante, né? A gente percebe mesmo, assim, esse sentimento, essa abstração que adquire um corpo que se desloca, né? Pela própria página, de cima a baixo desse papel. Seguindo, saindo um pouco de Ana Apolinário por enquanto, vamos a Hilda Hilst. Eu coloquei alguns poemas dela no material de vocês. Provavelmente não vai dar tempo da gente ver tudo hoje, mas a gente vai ver bastante coisa boa. Esse poema que eu coloquei aí para vocês tá num livro em específico. Perdão. Repare só, eu tô com a antologia dela aqui, na verdade, mas esse é o poema que abre um livro chamado Júbilo Memória Noviciado da Paixão, que é a lei dos anos 70, 1974. Uma coisa que me chamou muita atenção é que quando eu pensei nesse minicurso, nesse tema de minicurso para a gente aqui, enfim, pensei em poesia, de autoria feminina e nessas temáticas que poderiam promover o nosso recorte necessário. E o The Hilst me veio logo à mente. E aí, quando eu coloquei o tema para o pessoal da comissão de O Sopro na Palavra, eu disse só o tema, assim, mas não disse autora nenhuma, nem o nome de poeta, nem nada. E aí, quando me apresentaram o logo do minicurso, a arte do minicurso, tem o coração, que é o coração que eu coloco em toda a aula, inclusive, e é um coração que me lembra muito a capa desse livro. Não é esse livro que eu estou aqui, não, porque, como eu disse, estou com a antologia. Mas a capa do livro Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão de Hilda Hilst, que está pelas livrarias aí, uma edição mais ou menos nova, me lembra muito o logo que o pessoal aí do Soprou na Palavra criou para a gente aqui hoje, né? O que é muito interessante, né? Perceber essas sintonias. Ou então eles já adivinhavam que de alguma maneira ia falar sobre Hilda Hilst aqui, né? Vamos lá, então? Então, como eu falei, o livro se chama Júbilo Memória no Viciado da Paixão. O que é que vocês estão colocando aqui no chat? Bruno, certo. E ele é dividido em algumas seções do livro, né? A seção em específico que eu recolhi esse poema e o próximo, na seção que se chama Atenção agora, que essa é uma informação importante sobre a seção do livro. Essa seção se chama 10 chamamentos ao amigo. E por que essa informação é interessante, é importante aqui hoje? Porque desde a apresentação dessa seção do livro, há uma... Olha, Gabriel explicando. Ah, muito bom, Gabriel, massa. Mas é importante prestar atenção na denominação da seção desse livro, porque é uma clara referência, um claro diálogo com a tradição de poesia trovadoresca medieval. Porque ali, na poesia trovadoresca medieval, dentre as cantigas todas que, enfim, o arcabouço de estudos do medievo nos apresenta, a gente tem as cantigas de amigo. E aqui a gente tem 10 chamamentos, atenção, não são 10 mandamentos, são 10 chamamentos, são 10 chamados ao amigo, não é ao amante, não é ao amor, por mais que o seja, vai, mas é ao amigo.
tal como lá nas cantigas medievais. E a gente vai perceber que, tal como lá nas cantigas, a gente vai conseguir perceber algum tom de choro, de sofrimento, mas veja, é completamente ressignificado. E esse é o grau de operação que nós estávamos falando aqui ontem. É interessante perceber como essas produções da modernidade, da contemporaneidade, essas poéticas produzidas por mulheres, mesmo que de alguma maneira estejam contradizendo alguma tradição, necessariamente tem que voltar a esta tradição, mesmo que seja pela oposição. Então, a Hilda Hilst resgata essa tradição medieval, dialoga com um momento do trovadorismo medieval português em específico, mas o traduz para o seu tempo, para um novo contexto. Só relembrando, naquelas cantigas de amigo, o que é que nós tínhamos? Vocês devem lembrar as cantigas de amigo, lá da Idade Média. Nós tínhamos uma voz feminina dentro daqueles textos. Por mais que fossem textos, em sua maioria, produzidos por homens, ou que eram assinados por homens, enfim. O eu poético, a voz poética daqueles textos, é marcadamente feminina. Nas cantigas de amigo, normalmente a mulher está inserida no ambiente natural, em contato com a natureza, e se queixa. Se queixa das suas dores de amor, em função dos silêncios, da ausência do seu amigo que é amado. Mas ela se queixa ali, para os elementos da natureza, ela se queixa para as plantas, para o vento, para as ondas do mar. E pede, muitas vezes, para que esses elementos, que adquirem um sentido quase mágico mesmo nas cantigas, para que esses elementos trouxessem de volta o seu amigo, para os seus braços, enfim. Então, é normalmente uma cantiga que é de lamento, de sofrimento amoroso, de queixa amorosa, portanto, e aí a gente lembra da coita, né? Coita amorosa. Uma queixa que, como eu falei, é normalmente dirigida ou a um elemento da natureza, mas pode ser também a uma amiga. Não é comum também essa queixa ser dirigida para a sua mãe, é sempre uma saudade do seu amigo que, enfim, está ausente. Relembramos então as cantigas de amigo, voltamos aos 10 chamamentos ao amigo. Continua sendo chamado, né? Mas a gente já percebe então que, apesar da ausência desse amigo, já há alguma diferença aqui. Botei para a nossa conversa nesse momento o primeiro poema, o poema que abre mesmo o livro, o poema que abre essa sessão. Sabrina colocou um link aqui, que dá para escutar algumas cantigas. Esse link é muito bom, vou muito nesse site atrás de referências trovadorescas, viu? Mas vamos para a Hilda. Diz assim: se te pareço noturna e imperfeita, olha-me de novo. Porque esta noite olhei-me a mim como se tu me olhasses. E era como se a água desejasse escapar de sua casa, que é o rio, e deslizando apenas, nem tocar a margem. Te olhei. E há tanto tempo entendo que sou terra. Há tanto tempo espero que o teu corpo de água mais fraterno se estenda sobre o meu. Pastor e nauta. Olha-me de novo, com menos altivez e mais atento. Vamos lá então, né? As primeiras ideias sobre esse texto de Hilda Hilst. Como a gente pode notar, nós temos uma voz marcadamente feminina, né? Uma estrutura textual que nos comprova essa voz de mulher, essa voz feminina, e que se dirige a alguém, a um outro, né? Esse outro que aparentemente é um objeto de desejo, é objeto do seu amor. Mas há um conflito. Então, achando profundo já, oxe, foi espere só. Há um conflito. Há uma queixa. Há uma dor. Ei, mas é diferente daquela coita, daquela dor lá do trovadorismo. É menos, viu? É bem menos, a gente vai ver. Primeiro que aqui, a mulher se dirige ao outro, diretamente.
sem intermediários. Ela diz, se te pareço noturna e imperfeita, ora, provavelmente esse outro já disse isso a ela, né? Se te pareço noturna e imperfeita, já já a gente vai tentar entender por que noturna, por que imperfeita. Olha-me de novo, ela chama, né? E provoca, olha-me de novo. E justifica, e explica, e responde. Por quê? Esta noite, olhei-me a mim. Ela volta-se para si mesma, né? Olhei-me a mim, mas com outros olhos, que não os olhos dela. Olhei-me a mim como se tu, né? Como se o outro a olhasse. Olhou para ela com os olhos do outro. E o que ela viu? Olhei-me a mim como se tu me olhasse. E era como se a água desejasse. E se a gente para a leitura aqui, nessa primeira estrofe, a gente percebe que ela, então, poderia estar se vendo, se enxergando, ora, como se a água desejasse, sedenta. Terra sedenta, já que depois ela vai falar de terra, inclusive, seca, né? Certo. Pode ser isso, pode ser isso, mas não só. Olhei-me a mim como se tu me olhasses. E era como se a água desejasse escapar de sua casa, que é o rio. Como se a água desejasse porque está sedenta, mas também era como se a água desejasse escapar de sua casa. Veja, há uma ligação entre uma estrofe e outra. Uma ligação que é sintática, uma ligação que é semântica, né? Um processo de enjambamento que normalmente a gente vê dentro da própria estrofe, ela faz de uma estrofe para outra. Era como se a água desejasse escapar de sua casa, que é o rio. Como é que a água deseja escapar de um rio? Como é que a água escapa de um rio? Transbordando. É a enchente. Ela quer desaguar essa água, ela quer transbordar. Ela está cheia, né? Ela está magnífica, ela está dinâmica, não é noturna. Não é exatamente imperfeita, né? É outra coisa, é dinamicidade, é volume, não é inércia, não é paralisia. É isso que ela está mostrando. É isso que ela está explicando para esse outro. Olha para mim de novo, porque eu me vi com seus olhos e não é assim não. É desse jeito, repare. Escapar de sua casa, que é o rio, e deslizando apenas, nem tocar a margem, né? Escapar dessa casa, transbordar esse rio e deslizando, sem nem tocar a terra direito. Água, sempre água. E continua. Te olhei. Então, ela estava olhando para si, através dos olhos dele, mas agora ela volta a si e olha para ele. Te olhei, ela afirma. E daí? E daí que vendo o outro, mais uma vez ela percebe-se. Ela se vê a si mesma. E como é que se vê agora de frente para o outro? Não através dos olhos dele, mas reparando-o. Te olhei. E há tanto tempo entendo que sou terra. E ela é água em dinamicidade, mas quando está junto dele, percebe que é terra. É água e terra. Então, é a apresentação realmente desses dois elementos que aparecem, né, nessa dinâmica de repetição ao longo de todo o texto. Entende que sou terra. E confessa, há tanto tempo espero. E a pausa, né, no meio da estrofe. A espera sozinha mesmo, quase que esperando propriamente. Espero. Espera o quê? Espera pelo quê? Espero que teu corpo de água. Eita, olha só. Então não é só ela que se vê como água. Ele também é. Espero que teu corpo de água mais fraterno se estenda sobre o meu. A união dos corpos. Mais do que isso, a união dos elementos, que muitas vezes aparecem, inclusive, como contrários. Como contraditórios, pode ser. Que o teu corpo de água mais fraterno se estenda sobre o meu. Tu, que é o quê? Diz ela. Te olhei e há tanto tempo entendo que sou terra.
Há tanto tempo espero que teu corpo de água mais fraterno se estenda sobre o meu. Sendo terra, sendo água, pela minha perspectiva ou pela sua perspectiva, sendo um elemento ou sobre outro, eu espero. Espero o seu corpo sobre o meu. Espero você junto a mim. Espero a sua vinda, não mais a sua ausência, não mais o seu silenciamento. Espero você aqui, já que tu é o quê? Diz o texto. Tu é pastor e nauta. Isso, Aline. E daí que este outro, este objeto de desejo, este amigo, portanto, esse amado, portanto, ocupa os dois espaços de entendimento. Sendo terra ou sendo água, ele operaria, já que é pastor e está na terra, ou sendo nauta, que desbrava, portanto, as águas. Diante desse retrato, diante desse convite, ora, após esse grande chamado, ela diz, olha-me de novo, né? Olha-me de novo com menos altivez e mais atento. Ela reconhece o caráter dinâmico, grandiloquente desse outro, a fluidez desse outro que ela deseja, que ela chama, mas ao mesmo tempo reconhece que ele é altivo. Reconhece que em momentos ele está equivocado, este mesmo amigo, e se dirige a ele, e o chama, o apresenta e justifica o seu chamado. Sim, é o silêncio, é a ausência, é a certa indiferença desse outro em relação a essa voz feminina. Mas essa voz feminina, por mais, como eu estava dizendo anteriormente, por mais que dialogue com aquela mulher do campo, trovadoresca, medieval, se queixa de uma outra forma, sofre de uma outra maneira, tem muito mais consciência dos movimentos, das dinâmicas de relacionamento e da natureza dos corpos e do comportamento dos outros, do que se a gente compara ao que era dito, ao que era apresentado pela voz feminina dentro das cantigas de amigo. É, portanto, a volta a uma tradição, ao diálogo com aquela tradição trovadoresca, a volta ao mundo medieval, mas que aqui aparece noutra roupagem, noutro discurso, noutro tom, né? Muito mais moderno, muito mais antenado, inclusive a própria dinâmica e entendimento dos corpos das pessoas e dos amores. Sim? Se a gente observa, olha, a gente estava falando de dinâmicas, de movimento, de terra e água, de secura, de enchente, de transbordamento. O próprio ritmo desse poema figura esses movimentos todos que estávamos nos referindo na leitura do texto. Se a gente olha bem, a gente tem alguns movimentos de idas e recuos na estrutura desse poema, desse texto. Primeira estrofe de 5 versos. Segunda estrofe de 2 versos. Terceira estrofe, 5 versos. Última estrofe, 2 versos. Então, é um movimento de avanço e recuo, tal como a dinâmica do relacionamento, tal como a dinâmica das águas e da terra, dentro da própria forma, da própria estrutura do texto. Sim? Como ondas, como movimentos, exatamente, né? Essa dinâmica que é das águas, de transbordamentos, de enchentes, e a própria dinâmica de idas e vindas desses dois sujeitos. Não é isso, Andresa? É excelente. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo direitinho aí? Beleza. Massa, massa. Vamos lá, então. Olha, a sessão desse livro se chama 10 chamamentos ao amigo, porque são 10 poemas mesmo, né? Que tem essa atmosfera de cantiga de amigo. De alguma maneira, a cantiga de amigo está presente em cada um desses poemas. E são 10 poemas, por isso 10 chamamentos. Dentro dessa sessão, unicamente, né? Pois é. E aí eu queria passar exatamente do primeiro para o 10º. Vão atrás dos livros depois, viu? Eu falei da antologia, que eu estava com a antologia. Eu estou fazendo propaganda do livro aqui, mas, enfim, é porque eu quero que vocês vejam o livro. Essa antologia é da antologia de poesia de Hilda Hirsch, certo? Só para vocês fiquem sabendo. Eu estou devendo, inclusive, algumas referências para vocês, né? Eu coloquei alguns textos lá no Classroom, mas
Eu ainda vou colocar lá, já que o Classroom vai ficar aberto, uma listinha de principais referências para vocês depois. Acho que é interessante. Mas veja aí. Poema 10. Vamos embora. Diz assim. Não é apenas um vago, modulado sentimento que me faz cantar enormemente. Não, peraí, deixa eu recomeçar. Não é apenas um vago, modulado sentimento o que me faz cantar enormemente a memória de nós. É mais. É como um sopro de fogo, é fraterno e leal, é ardoroso. É como se a despedida se fizesse o gozo de saber que há no teu todo e no meu um espaço oloroso, onde não vive o adeus. Não é apenas vaidade de querer que aos 50 tua alma e teu corpo se enterneçam da graça da justeza do poema. É mais. E por isso perdoa todo esse amor de mim, e me perdoa de ti a indiferença. De forma semelhante ao que nós estávamos percebendo já no primeiro poema, dessa seção de livro, há mais uma vez uma separação, uma ausência, uma possível indiferença. E uma voz que fala, portanto, desta relação, desses espaços, né? Dessas ausências. E esta que fala vai falar, sim, das ausências, mas também do seu sentimento. E de como explora esse sentimento, de como expõe essa saudade e esse amor. Luciana, se acalme, viu? Diz assim, vamos pegar os primeiros versos só. Não é apenas... Perceba que ela começa com as negativas, né? Isso que eu estou falando, isso que eu estou sentindo, isso que eu estou expondo, não é apenas. Não é apenas. É isso, mas não é só isso. Então, não é apenas um vago, modulado sentimento o que me faz cantar, louvar, escrever, fazer poesia, o que me faz cantar enormemente o quê? Não o nosso amor, né? Não a gente, mas a memória de nós. Então, é um sentimento amoroso que está no presente, mas que remonta a um passado. Então, não é apenas um vago modulado sentimento, um sentimento que muda de tom, não é frágil, absolutamente. É mais. É mais como o quê? Diz, é como um sopro de fogo. Ou seja, ainda arde, ainda pulsa. Mas, ao mesmo tempo, é fraterno e é leal, é companheiro ali, né? Mas continua ardoroso. E explica, diz mais, diz, é como se a despedida, sim, porque é disso, trata-se de memória, de lembranças deste amor, né? Desta relação que já é madura, o texto vai dizer, inclusive. É como se a despedida se fizesse, atenção, se fizesse o gozo, ou seja, a despedida é ao mesmo tempo gozo, prazer, mas por quê? Porque o gozo é o prazer de saber, de ter consciência, de raciocinar, né? De lembrar. O quê? Que no teu todo e no meu todo, que em tu e em mim, há um espaço oloroso, um espaço de fragrâncias, um espaço que aparentemente é longo, é vazio, mas que é preenchido por memórias, por lembranças, por cheiros, onde não vive o adeus, é a lembrança que persiste e que prolonga. Interessante perceber a junção das ideias, das sensações de gozo, de prazer e de sabedoria, de consciência, de razão, de racionalidade. Isso é um dado de modernidade a uma cantiga de amigo, por exemplo. Sim? Diferentemente do choro, do sofrimento, do lamento e da imensa saudade, apesar de aqui existir a saudade, né, é muito mais equilibrado, né? A relação é muito mais a partir da perspectiva moderada, da utilização da razão, do amadurecimento das pessoas e das relações, inclusive.
Luísa está falando, parece comentar que o prazer que ela sente é a imortalidade da memória, de saber que mesmo depois do adeus, as memórias são perenes. É exatamente isso. E é mais também, não é apenas isso. Continua, não é apenas vaidade de querer. Que aos 50, olha a questão da maturidade. Interessante é nessa perspectiva do amor erótico, das paixões, a partir de uma perspectiva que também é madura, perspectiva dos 50, a voz feminina que é uma voz de mulher aos 50. Nossa, isso é muito bonito e é importante a gente pontuar, né? Não é apenas vaidade de querer que aos 50 tua alma e teu corpo se enterneça. Ambos são maduros, né? Então, é minha vaidade, mas não é só isso. Vaidade em quê? Em querer que a sua alma se enterneça, se vanglorie, seja tocada da graça, da justeza do poema. Então, é a minha vaidade em querer que você fique tocado pelas minhas palavras, pelo meu canto, pela minha poesia. É minha vaidade, é bem verdade. Mas não é só isso. Repare como isso é interessante. Ela está falando aqui de distâncias, de ausências, de saudades, apesar da persistência da memória. Mas mesmo assim, ela tem muita consciência do seu próprio potencial, da sua autonomia, né? Daquilo que ela, enfim, tem de melhor, como o seu próprio trabalho enquanto poeta. Não é só a vaidade, mas é a vaidade dela também. Tanto é que diz, e por isso perdoa todo esse amor de mim. E aqui a gente tem duas ideias interessantes sobre esse penúltimo verso. Ela diz, perdão por todo esse meu amor, por essas minhas recordações, porque esse meu sentimento é exagerado, enfim. Então, perdoa todo esse amor que sai de mim, mas é também, perdoa todo esse amor de mim, perdoa todo esse meu amor próprio também. Que sim, também existe por você, mas também é por mim. Então, há uma correspondência, uma divisão interessante aí das sensações e dos sentimentos, que se fecha no último verso, quando diz, e me perdoa, e é interessante perceber que esse perdoa aqui adquire um outro sentido também, como a ideia de isentar, de poupar, e me poupa de ti a indiferença. Essa indiferença que existe, mas me perdoa dela, né? Me poupa dela, me isenta disso aí. Repito, são os silenciamentos, as ausências, as separações, os afastamentos, mas que, enfim, existem, persistem, causam dor, causam a saudade, mas não apagam esta figura mesma e sente. Ela sim tem ciência, tem consciência de si, dos seus próprios sentimentos, né? E do seu próprio potencial. Não há anulação desta que fala diante do outro. É interessante notar isso, sim? Como eu falei há pouco, Gabriela, existem essas duas possibilidades de leitura, no meu entender. Tanto o amor próprio como o amor que exala, né? O amor dela perante o outro. Eu acho interessante esses dois níveis de leitura. Vamos mais um, de Hilda, que eu ainda quero falar de outras duas autoras depois de Hilda, se o nosso tempo permitir. Vamos lá, então? Esse outro poema que eu coloco de Hilda para você está em outro livro, que se chama Alcoólicas. Vocês estão vendo aí, né? Com a mão. Então, vocês vão notando, né, que nós estamos diante de discursos femininos, perspectiva feminina diante da vida, diante dos amores, diante de si, de suas autodescobertas. E como todos esses procedimentos de descoberta, como esses discursos estão enviesados por procedimentos diversos de drible, de transgressão, de tentativa de ultrapassar barreiras, né, de romper com normas, com tradições, né? Praticamente em todos os textos, de alguma maneira, a gente comenta sobre esse mecanismo, que é um mecanismo
tanto textual quanto temático, né? Tanto estrutural quanto diz respeito à própria temática abordada. Se não é uma coisa, a outra ou as duas. Ei, mas repara só nesse. Poema 1 de Alcoólicas diz assim: é crua a vida, alça de tripa e metal. Nela despenco, pedra, mórula, ferida. É crua e dura a vida, como um naco de víbora. Como no livor da língua tinta, lavo-te os antebraços, vida. Lavo-me no estreito pouco do meu corpo. Lavo as vigas dos ossos, minha vida. Tua unha plúmbea, meu casaco rosso. E perambulamos de coturno pela rua, rubras, góticas, altas de corpo e copos. A vida é crua, faminta como o bico dos corvos. E pode ser tão generosa e mítica. Arroio, lágrima, olho d'água, bebida. A vida é líquida. E agora? Ora, a gente vai falando de transgressão, né? De rompimento de barreiras, enfim. Tentativa de driblar as normas, preceitos sociais. E é um pouco isso que a gente tem aqui. Vocês estão reparando nos L's durante a leitura, mas é importante perceber também as oclusivas, né? O da, o ta, o ra, na medida em que é um texto que fala sobre vida dura, vida pétrea, dificuldade dessa vida que é dura, que é metálica, que é cortante e que é crua, desde o primeiro verso, desde as primeiras linhas ali, né? Voltando, diz, é crua a vida. E aí já é a apresentação total da própria estruturalidade desse texto, desse poema, né? Pelo menos tematicamente. Essa vida que é difícil, que é dura, alça de tripa, o seu caráter mais cru e metal, que é duro e frio, diga-se de passagem. E é nesta vida que essa que fala não apenas está, não apenas vive, sobrevive, mas nessa vida crua, metálica, dura, cortante, nessa vida ela despenca, cai, pedra, mórula, ferida, né? Machuca mesmo. É crua e dura a vida. Como um naco, uma grande abocanhado, um pedaço, uma fatia de víbora. De envenenamento, inclusive. E esta mesma vida, que assim se revela, que assim se mostra, e que nela eu caio, ela diz, como no livor da língua tinta. Esta mesma vida, esta que ela vê e é a única que tem, o que ela faz? Ela a devora, ela a agarra do jeito que dá. Como diz, no livor da língua tinta, essa língua que é tinta, mas que está lívida, que está pálida, que está sem cor. Devora, portanto, essa vida. E a partir daqui, reparem, como a partir desse procedimento de comer, de abocanhar essa vida, como a partir daqui, ela e a vida vivem em cumplicidade, mesmo que em contraditórios. Repara só, ela diz assim, lavo-te os antebraços, vida, lavo-me no estreito pouco do meu corpo. É um procedimento de lavagem dela e da própria vida, né? Nos ossos do pequeno corpo, no estreito desse corpo. Tua unha plúmbea, meu casaco rosso. E essas cores explodem mesmo, né, no texto. A ideia de um cenário mais fundo, mais acinzentado, mas com toques de vermelho, seja pela língua, seja pela roupa, tem as cores que nela habitam. Tua unha plúmbea, meu casaco rosso. E interessante agora, e perambulamos, né? Ela e a vida, né? São cúmplices, companheiras ali. E perambulamos pela rua de coturnos, né? Para a luta, para a guerra, preparadas para a batalha. Ela junto com a vida, perambulando e que mais? Rubras, mais uma vez essas cores, né? Persistem. Góticas, o caráter de escuridão também persiste, nebulosidade. Altas de corpo, e elas ganham realmente uma grandiosidade, né? Quando estão juntas, são altas de corpo, mas altas também de corpos, estão
literalmente embriagadas, alcoolizadas. Essa é uma resposta que ela dá ao enfrentamento dessa vida, como devorar esta vida. A vida é crua, ela repete, né? Ela se lembra, ela não se deixa esquecer. A vida é crua e faminta, como um corvo. Faminta como o apetite voraz dos corvos. Mas, ao mesmo tempo, contraditoriamente, pode ser generosa e mítica, como aparentemente é ali, companheira de lutas, de batalhas, de coturnos, perambulando as duas bêbadas juntas sempre, né? Arroio, que é água, né? Porque é um jorro de água. Arroio, lágrima, olho d'água, essa dinâmica fluida da vida em pequenas doses ou em altas doses, ou como sinônimo de tristeza, de lamento. Então, ela relaciona mesmo a vida em seu caráter mais líquido, é arroio, é lágrima, é olho d'água, mas também é bebida, é também álcool. A vida, portanto, é líquida em qualquer um desses elementos que a compõem. Mesmo dura, mesmo crua, pode ser companheira se entende-se o seu caráter líquido, de fluidez, de caráter passageiro. O que mais vocês querem comentar? Vocês conseguem perceber o caráter de cumplicidade desta que fala e da própria vida? A partir de um determinado momento do texto em que ela resolve devorar esta vida, abraçar esta vida, comê-la propriamente. Vamos seguir então? Está muito pesado, né? Muitas ausências, né? Silenciamentos, vida crua e dura, tal como é assim. Mas eu gostaria de passar para um outro tipo de representação, que é igualmente feminino, pode-se dizer, né? Mas é um outro viés diante da vida. Ou nem tanto, vai. Porque o próximo poema que eu coloquei para vocês é da portuguesa, por isso que eu estava correndo um pouco, eu queria chegar nas portuguesas ainda hoje. Sofia, Hilda realmente é um grande nome, né? Da literatura, mas especialmente da poesia brasileira. E na medida em que a gente se propõe a falar sobre poesia de autoria feminina e tem como viés temático as questões de identidade, de transgressão e de erotismo, realmente é quase que uma deixa, quase que uma fórmula a encarar a própria poética de Hilda Hilst. Tudo isso que a gente se propôs a falar aqui ao longo de todo esse minicurso, a gente encontra tudo em Hilda Hilst. Poderia ser um minicurso só com Hilda Hilst, que a gente daria conta, inclusive, essas mesmas constantes temáticas que o minicurso está tentando explorar, né? Mas agora vamos a Sofia, coloquei um poema de Sofia, para que a gente pudesse ler aqui junto, hoje. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no meu livro, para ficar aqui mais perto. É um poema que está no livro No Tempo Dividido, na seção que se chama Poemas de um Livro Destruído. Mas eu estou com uma antologia também, que é esta aqui. Gente, tô me achando muito blogueirinha, mostrando os recebidos do mês, assim. Só que é tudo a gente que patrocina mesmo, né? Mas enfim. Vamos lá, então? Estão aí com Sofia em mãos na tela. Ei, Nilda, Hilton, a gente estava falando dos processos de diálogo e afastamento, né? Com a tradição medieval e tudo. E o silêncio e as ausências, ao mesmo tempo a consciência desta mulher que fala do seu papel, do seu espaço, do seu lugar, da sua autonomia, da sua liberdade, da sua força, portanto. Mas é um pouco isso que a gente vai perceber nesse poema de Sofia. Porque diz assim: Bruno tá dizendo que não tá focando o meu livro, é porque eu não sou blogueirinha, eu não sei fazer esses negócios de foco, Bruno. Mas eu vou botar na referência para vocês depois. Poema 8.
de Poemas de um Livro Destruído, que está no Tempo Dividido, diz assim: Não te chamo para te conhecer. Eu quero abrir os braços e sentir-te, como a vela de um barco sente o vento. Não te chamo para te conhecer. Conheço tudo à força de não ser. Peço-te que venhas e me des um pouco de ti mesmo onde eu habite. E pronto. E diz tudo, não diz? Desta voz que ama, que deseja, mas que tem consciência dos limites, tem consciência da necessidade de moderação. Essa voz que também é um corpo, que sente, que deseja, que pulsa, mas que também é mente, que raciocina, né? Que tem razão, que tem ciência das ações e das coisas. Se a gente volta mais lentamente à primeira estrofe, diferentemente lá dos 10 chamamentos ao amigo em Hilda, aqui a gente tem claramente a negativa, que não se trata exatamente disso, que ela diz, né? E eu digo ela porque a voz poética, o projeto poético de Sofia é feminino mesmo, né? E diz, não te chamo para te conhecer. Não estou te chamando, né? Não é um convite, exatamente. Não é uma súplica, não é. Não te chamo para te conhecer. Eu simplesmente disse, eu quero abrir os braços e sentir-te. Como a vela de um barco sente o vento, né? Com uma aparente naturalidade. Abrir e fazer aquilo que foi feito para fazer, num grande abraço. Sentir do jeito que está. Numa aparente leveza, numa aparente suavidade, num abraço de amplidão, de amplitude, tal como vela ao vento, mas que aparenta leveza, aparenta suavidade, mas que pode ser muito violento também, a depender desse vento. E sobre violência, ela fala também. Essa força dos ventos, ela nota e tem consciência também. Pode parecer leve, pode até ser natural, mas ela entende das forças e da violência também, porque diz, não te chamo para te conhecer, porque conheço tudo à força de não ser. De não ser o quê? De não ser o que é concreto. Conhece tudo da natureza daquilo que não é exatamente completo. Conhece a força, já sabe de tudo aquilo que não é exatamente sólido. Já conhece a imprecisão, as lacunas das relações, dos sentimentos, dos amores. Ela sabe, ela conhece. Por isso não chama, né? Por isso não implora, ela apenas pede. Pede que venhas e que me des um pouco de ti mesmo onde eu habite, mesmo que não seja em sua completude, mas onde eu estiver, onde houver a correspondência, que estejamos juntos, né? Que haja, portanto, a cumplicidade. O que é mais interessante de perceber é que, se a gente pega, portanto, essa ideia central do poema, de desejos e de vontades, mas da consciência da incompletude, e a gente vai fazer uma leitura da estrutura desse poema, a gente percebe que há uma tendência a versos decassílabos. Não te chamo para te conhecer. Eu quero abrir os braços e sentir, como a vela de um barco sente o vento. Uma predominância de versos decassílabos, com exceção de um, quando diz, peço-te que venhas e me des. Ela faz um texto todinho decassílabo, mas tal como a própria incompletude dos seres, dos sujeitos e dos amores, tem um verso que também está aparentemente incompleto, está quebrado, é impreciso, como o próprio sentimento, como
o próprio pedido que, de alguma maneira, ela expõe. Interessante perceber, né, como essas formas estruturais, como esses links estéticos estão dentro da própria temática e vice-versa, né? Façam sempre esse exercício e perceber exatamente como é que essa estruturalidade do texto dialoga com a própria temática que está sendo abordada. Ok? Tudo certo até aqui? Para a gente seguir, eu gostaria de mostrar, ele junto com vocês, um poema de mais uma portuguesa. Cadê o livro dela? Eu não trouxe. Devia ter trazido, ó. Mas vocês vão me ajudar aí. Um poema da portuguesa Adília Lopes. Não sei se vocês já ouviram falar em Adília. Poeta contemporânea. Não me falha a memória, é de um livro de 2006, esse poema. É porque o livro não está nem aqui, senão eu ia ali buscar. Mas está em outro cômodo. Mas enfim, a gente se vira, né? Eu vou precisar da informação. Ulisses, se liga aí que eu vou precisar de você já. Diz assim. Vamos ler então? Poema sem título. Duas pequenas, muito curtas estrofes. Que diz assim. A poetisa não é uma fingidora. Mas a linguagem máscara mascara. É isso, Nathalie. Exatamente, Isaac, pois é. Então, desde essa primeira estrofe, a gente percebe que é um resgate, é uma tradição, né? É um diálogo com a poesia de Fernando Pessoa. Eu não vou lembrar o poema, por isso que eu queria o livro aqui, porque eu tinha escrito lá. E diz que, se vocês puderem colar o trechinho desse poema de Fernando Pessoa aqui, que diz: o poeta é um fingidor, nananã, da dor que deveras sente. Não vou me lembrar de jeito nenhum. Cadê o Ulisses? O Ulisses que me ajuda, toda vez ele cola aqui as referências que eu me lembro. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. É isso, valeu, Cássio. Isso, agora vocês estão botando tudo. Perfeito, perfeito, a psicografia, exatamente. Vamos reler, só pra gente lembrar. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Pronto, a gente relembrou então qual é essa referência que Sofia retoma no seu texto, mas retoma para negar, né? Ela dialoga com Fernando Pessoa para negá-lo. Negá-lo na medida em que o poeta pode até ser um fingidor, mas a poetisa não. Como assim? Gente, olha, só esse poema dá uma tese, né? Mas vamos ter algumas ideias, né? Vamos ver o que é que vocês acham. A poetisa não é uma fingidora, tal como o poeta, que finge tudo. Tal poeta lá, que é um fingidor, que ficcionaliza tudo, mesmo quando sente, mesmo quando dói verdadeiramente, continua fingindo, é fingimento sempre. Ela não finge. A mulher poeta, a poetisa, ela utiliza a poetisa, ela faz questão de crivar exatamente o gênero ao que se refere, né? A poetisa não finge. Ou seja, se não finge, a dor existe. A dor está lá de alguma maneira. Ela não finge a dor, mas mascara alguma coisa, né? Mascara o quê? A própria linguagem. A própria linguagem que já é de alguma maneira uma máscara. A dor existe, ela não faz questão de fingir que ela existe, porque ela está lá, mas ela é mascarada, ela é representada. É o mascaramento por cima do mascaramento, é a máscara por cima dessa linguagem que já é máscara, que promove camadas e camadas de significação
Por mais que esse sentimento de dor, ou que seja lá o que for, exista. Entra aí nessa obra a questão poetisa ou poeta. Ela está se referindo à mulher, né? A mulher que faz poesia. E ela opta em chamar de poetisa para que, enfim, não haja qualquer tipo de confusão. Ela criva mesmo o gênero. Né? Ela se refere, portanto, à mulher que escreve. Que não finge, que sente verdadeiramente, mas que coloca máscaras de representação na linguagem, não no sentimento. Ok? Então, com esse poema, que brinca e que expõe os trabalhos de representação, as produções femininas e masculinas, que, veja, apesar de serem diferentes, são sempre representações, né? É exatamente a mesma coisa, só que de forma diferente. Eu finalizo a exposição dos poemas, mas eu gostaria de relembrar com vocês algumas das ideias que nós conversamos aqui desde quarta-feira. Sobre identidades, transgressões e erotismos. Botei tudo no plural aí. A gente pôde perceber, ao longo dessas inúmeras mulheres que passaram aqui ao longo desses 3 dias, pluralidades, né? E aqui eu retomo alguns ensinamentos de Angélica Soares, que está lá naquele texto que eu coloquei para vocês no Classroom, e do pensamento de algumas correntes da filosofia contemporânea de perspectiva feminista também, que nos auxiliam à leitura desses textos. Mas é importante frisar que isso justifica, inclusive, talvez, a presença de vocês e a importância dessa discussão nossa aqui, que, primeiramente, diz respeito a uma importância artística mesmo, né? A representatividade das mulheres no cenário das artes, na produção de poesia, e que é uma força em função do próprio trabalho delas, assim, uma força em função da potencialidade, da qualidade estética desses textos, porque são produções de alta qualidade artística, são objetos artísticos realmente que estão diante dos preceitos de linguagem poética, na medida em que apresentam consciência de linguagem, que dialogam com tradições, ao mesmo tempo que apresentam as suas devidas inovações. Né? Então, são elementos que juntos formalizam exatamente esse objeto estético de qualidade. Essa boa poesia que vimos aqui ao longo desses 3 dias. Né? E aí a gente pode perceber que, a partir dessa força artística dos textos, acaba exibindo-se também uma força que é política, uma força social, uma necessidade, portanto, de dar voz, vez à produção dessas mulheres. Como ato político, como ato social, mas eu repito, acima de tudo, em primeiro lugar, em função da força e da qualidade do objeto artístico produzido por essas mulheres. Né? E vimos, então, as descobertas ou redescobertas do feminino, a partir desses textos que exploram o olhar da mulher, que abordam a perspectiva feminina diante da vida, do universo, das culturas, diante de si mesma. E a gente poderia se perguntar, são modos de sentir diferentes? Talvez são modos de sentir diferenciados, obviamente, são vivências, né? Vivências e vivências, mas são, acima de tudo, modos de representação diferentes de uma tradição que conhecemos até aqui. São modos de representar a mulher, as suas vivências, as suas experiências, o seu corpo, de uma forma diferente do cânone predominantemente masculino e patriarcal que a gente vê na literatura brasileira, né? Pode até ser um modo de sentir diferente, mas, acima de tudo, é um modo de representação que é diferenciado. Isso passa especialmente pelo exercício do erótico, como busca do seu autoconhecimento, o erótico tanto na palavra, né, a materialidade do corpo da palavra, como a erotização do seu corpo, a potencialização desse corpo, não apenas como um objeto biológico, natural e passional, mas como uma concretude histórica, como um registro que é da cultura, da história, um corpo que é político, um corpo que é social, um corpo que é sensual, um corpo que monta uma subjetividade, um corpo que
faz parte das identidades muitas que vimos e conhecemos aqui através das vozes dentro desses textos, dentro desses poemas. Então, a gente tem a ideia de liberação do desejo como força motivadora. A gente pode perceber que, na medida em que a gente tenta reconhecer e acompanhar a construção das identidades, a gente passa normalmente por essa força motivadora que reside no desejo, o desejo de libertação, o desejo erótico, o desejo amoroso. São normalmente elementos, discussões que estão linkadas, que perpassam realmente essas discussões, né? E daí percebemos também, nos poemas lidos, analisados aqui com vocês, a participação ativa da mulher, não como musa, não como soberana, não como inacessível, não como mística sensual, que pode até ser, né? Mas não só apenas isso, uma participação ativa da mulher. O rompimento, portanto, com o sentimento de passividade, que era naturalizado durante muito tempo dentro de uma tradição poética, e que agora mostra-se ativa, à frente, nas suas vivências, nas suas lutas, num par de igualdade mesmo, né? A outra figura qualquer. E essas configurações de identidades, tantas, múltiplas, que são modernas, que são atuais, são vozes femininas contemporâneas, antenadas ao seu tempo, e eu falo isso tanto das poetas, mas especialmente das vozes femininas dentro dos textos. Então, são vozes que realmente expõem a modernidade ao mesmo tempo que têm consciência das tradições, que têm consciência e que fazem questão de relembrar, de alguma maneira, as suas ancestralidades. Vimos isso em poemas de autoras africanas, vimos isso hoje numa ancestralidade indígena tupi, o que é interessante, né? A gente perceber, a gente se antenar a isso. Ou seja, o que a gente pôde perceber ao longo dessas produções de autoria feminina, que a gente, enfim, está tentando chamar a atenção e sublevar, a gente vê exatamente a representação, a aparição de modos de vivência, modos de experiência e de prazeres que passam pelo crivo, pela perspectiva, pela dicção da mulher, pela dicção feminina, que agora, enfim, estão sendo descobertas e sendo ouvidas. E assim, a gente vai estar chegando ao fim do nosso mini curso, estou até meio nervosa, meio emocionada, porque, enfim, né, foi importante para mim esse momento estar aqui com vocês. E espero que a gente tenha aprendido um pouco, né, sobre a necessidade de se falar sobre poesia produzida por mulher, poesia de autoria feminina, como um ato de resistência, de representatividade, mas, acima de tudo, como uma questão de força estética, potencial e latente que precisa ser ouvida, que precisa ser mostrada, né? As mulheres precisam ser reconhecidas pelo valor do seu trabalho, né? E é isso. Antes da gente se despedir, vou aproveitar esses últimos momentos e pedir para, não sei, se alguém quiser comentar o porquê que se inscreveu nesse mini curso, o porquê da procura por essa discussão, se, enfim, tem alguma pesquisa nesse sentido, se escreve. Na verdade, eu queria só trocar uma ideia com alguns de vocês, acho que não vai dar para falar com todo mundo, mas se alguém quiser falar, se inscreve aqui no chat, assim, eu quero falar. Aí a gente vai passando a voz, vai passando a vez. Alguém quer falar comigo? Ana Gabriela quer falar, abre, Ana, teu microfone. Ana, Gabriela, cadê tu? Vocês estão ouvindo Ana Gabriela? Eu não estou ouvindo. Alguém quer falar? Alguém quer abrir o microfone? Ah, eu queria falar com alguém, gente. Fala aí, vai. Eu quero. Tô ouvindo alguém. Boa Tô ouvindo noite. alguém. Oi, Camila. Ai, mentira que é você. Eu vi você no Instagram. Gente, Camila é poeta, vocês sabiam? Ela é artista. Fala, Camila, a voz é tua.
Ah, não, professora. Primeiro, boa noite, gente. Eu não sou essa artista, eu não sou poeta, eu só sou uma curiosa mesmo.